Bom, pessoal, então vamos começar o estudo de funções e nessa aula a gente vai dar uma olhadinha na ideia principal do que vem a ser uma função, né? Noção intuitiva. Que de certa forma, pessoal, a gente acaba utilizando esses conceitos no nosso dia a dia sem a gente se dar conta disso. Por exemplo, vamos supor que você vai ao supermercado e você queira comprar, sei lá, um pacote de bolacha. E você verifica lá que o preço está R$ 2. Então, se você comprar 3 pacotes, você vai pagar R$ 6. Né? Então, ou seja, a quantidade de pacote de bolacha que você vai comprar vai determinar para você o valor que deverá ser pago. Né? Se você for abastecer o seu carro, por exemplo, lá o preço da gasolina está R$ 4. Então, o valor que você vai pagar vai depender do quê? Da quantidade de litros que você colocou, a quantidade de combustível que você colocou no seu carro. Então, pessoal, pensa o seguinte, que uma função, pensa num processo de produção, numa linha de produção, por exemplo, né? Em que você tem lá a sua matéria-prima, ela vai sofrer aqui, você entrou lá na sua linha de processo, então, através de um processo, né, ela vai transformar essa matéria-prima em um produto final, não é isso? Então, função nada mais é do que isso, pessoal. Que agora, transcrevendo isso em linguagem matemática, né, esse processo a gente chama de uma lei de formação. Né? O que é lei de formação? É uma regra matemática que vai transformar isso que você tem lá inicialmente, que a gente chama de variável x, né, o seu número inicial, que vai dar um resultado final para você, que nesse caso a gente chama de y. Tá? Então, função nada mais é do que essa lei de formação que vai relacionar um elemento que você conhece, x, naquilo, né, que é o resultado, né, que você espera, que é o y. Um outro exemplo aqui seria o seguinte, ó, vamos supor que a gente tenha os seguintes números: 0, 1 e 2. Tá? Esse aqui são os valores em x. Vamos supor que essa lei de formação seja dada por uma formulinha, uma regra matemática, x mais 2. Ou seja, cada elemento desse lado é o x. A lei de formação é dada por x mais 2. E o resultado vai ser o nosso y. Qual seria o valor aqui se você substituir o 0 no lugar do x? Bom, 0 mais 2, então você tem um resultado aqui, 2. Se você pegar o número 1, colocar no lugar do x 1 mais 2, então você vai ter como resultado o número 3. E se você pegar o 2, 2 mais 2, você tem o resultado número 4. Né? Então, olha só, pessoal, a função é uma lei que associa cada elemento de x a um único elemento em y. Não tem outra possibilidade da gente colocar 0 aqui e o resultado sair como 3, ou sair como 4. Da mesma forma, não tem como a gente colocar o 2 aqui e ter o resultado como 2, como 3. Tá certo? Então, essa é a ideia de função. Você tem um valor, né? E esse valor, através dessa lei de formação, vai ser associado a um único resultado. Tá? Então, como que a gente pode transcrever toda essa informação na linguagem matemática, propriamente dito, como um exemplo de função? Então, o resultado y, ele vai depender de quem? Dos valores que você vai estar colocando em x. E qual que é a lei que vai dar como resultado para a gente esse valor y? É x mais 2. Tá?
em que x mais 2, então, vai ser a fórmula que vai transformar o valor que você vai adicionar em x com o resultado em y, que vai dar como resultado o valor em y, tá? Que essa notação y você vai encontrar como sendo f de x. E o x mais 2 é a lei de formação, a fórmula, tá ok? Então, olha só, nós temos que x é a variável independente, tá? E o nosso f de x, que é o y, é a nossa variável dependente. Variável dependente. Por que dependente? Porque ele depende do valor que você colocar em x. Então, olha só, vamos supor que você tem, então, que calcular qual será o resultado aqui, olha, dessa função, qual será o valor em y se você tiver um x valendo 10, por exemplo. Bom, se o x for 10, qual será o resultado? Então é só você substituir aqui na sua formulinha, na sua lei de formação, aonde tem o x, você coloca o 10. E aí você consegue descobrir que o resultado dessa lei de formação, o resultado dessa expressão é 12. Então, quando o seu x for 10, não tem outra possibilidade de resultado a não ser o 12. Ó, colocou 10 lá, saiu como 12. Beleza, pessoal?